Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula nós vamos começar a estudar figuras geométricas e a primeira figura geométrica que nós vamos estudar é o triângulo. Então, nesse capítulo nós vamos ver as propriedades dos triângulos, a classificação dos triângulos e como construir um triângulo usando régua e compasso. O triângulo está presente em diversos objetos do cotidiano. Podemos observar a utilização dele na arte, na arquitetura, na engenharia e em muitas áreas relacionadas à construção. Você consegue se lembrar de outras utilizações para a forma triangular? O triângulo é definido como um polígono que tem 3 lados, né? E até os dias de hoje tem inúmeras aplicações. Temos aqui, por exemplo, a vela de um barco, a estrutura de uma porta, né? Por exemplo, temos também o portão de uma fazenda. Né? Quais são os elementos que compõem um triângulo? Nós tínhamos que um triângulo ele é um polígono que tem 3 lados, né? Além de 3 lados, ele tem 3 vértices, né? 3 pontos aqui, 3 vértices, e cada vértice possui um ângulo interno. Então, se temos 3 vértices, temos 3 ângulos internos. Então, o que é um triângulo? É um polígono formado por 3 lados, possui 3 vértices e possui 3 ângulos internos. É comum encontrar a representação, o triângulozinho desenhado, ABC, para representar um triângulo ABC, em que ABC são justamente os vértices desse triângulo, vértice A, vértice B e vértice C. Então, vejamos, os lados do triângulo são os segmentos AB, o segmento BC e o segmento AC. Os ângulos podem ser nomeados de acordo com o vértice. Então, por exemplo, o ângulo no vértice A, nós podemos escrever A com acento circunflexo em cima. O ângulo em B, podemos escrever o vértice B com acento circunflexo em cima. No ângulo interno, no vértice C, podemos escrever C com o vértice em cima. Ou utilizar alguma outra letra, algumas outras letras ou minúsculas, ou do nosso alfabeto, ou do alfabeto grego, para nomear os ângulos. E os vértices são aqui, ó, vértice A, vértice B e vértice C. Então, os elementos de um triângulo são os seus lados, os seus vértices e os seus ângulos internos. Então, o triângulo é formado por 3 segmentos consecutivos, mas nem sempre 3 medidas, né, 3 segmentos de quaisquer tamanhos vão poder formar os lados de um triângulo. Essas medidas precisam respeitar uma condição para que esse triângulo, né, exista e possa ser desenhado, construído geometricamente. Em um triângulo, é necessário que a medida de qualquer um dos seus lados seja menor do que a soma das medidas dos outros dois. Para a gente construir, saber se um triângulo pode ser construído geometricamente, tem 2 maneiras. Ou você tenta construir e verifica se é possível ou não formar o triângulo, né? Os 3 segmentos conseguir formar um triângulo fechado direitinho, ou faz essa verificação dessa regrinha aqui, dessa condição, sem precisar desenhar, né, para ver se o triângulo, você vai conseguir formar um triângulo com aquelas 3 medidas. Então, imagine que você tem um triângulo. Então, temos aqui um triângulo cujas as medidas dos lados são A, B e C, né? A questão lhe proveu 3 medidas, A, B e C. Para que esse triângulo exista, né, para que realmente você consiga formar um triângulo com essas 3 medidas, um lado tem que ser menor que a soma dos outros dois. Então, o A, a medida A, a primeira medida, ela tem que ser menor que a soma de B e C. O B tem que ser menor que a soma de A com C. E o C tem que ser menor que a soma de A e B. Você precisa verificar as 3 medidas, se uma a uma é menor que a soma das outras duas.
Então, ou você verifica essa condição para saber se o triângulo é possível de ser construído geometricamente, ou vai tentar construir, né? Porque quando você for tentar construir pelo passo a passo que eu vou mostrar já já, você vai verificar se é possível você construir ou não. Mas se você prefere não desenhar e mesmo assim conseguir verificar se é possível construir ou não um triângulo com tais medidas, aí você verifica essa condição. Já já nós vamos fazer isso nos exercícios, certo? Aplicações da rigidez de um triângulo. Outra característica que podemos observar nos triângulos é a sua rigidez. Esse é o principal motivo para a grande utilização dos triângulos em estruturas na construção civil. Uma vez que os lados de um triângulo estão fixos, seus ângulos internos não se modificam, de maneira que estruturas formadas por triângulos não se deformam com facilidade. O mesmo não se aplica a outros polígonos. Pronto, eu sugiro vocês a fazer um experimento simples em casa. Todos temos aqui, quando vamos comprar material escolar, compramos aquele conjunto de réguas que vem a régua e vem duas réguas no formato triangular e um transferidor. Tente, por exemplo, deformar a régua normal, dobrar a régua normal e dobrar a régua que está no formato de um triângulo. Depois verifique com esse experimento simples qual das duas foi mais fácil de você deformar. Qual foi mais fácil de você conseguir dobrar, mesmo que seja um pouco. Se foi a régua no formato normal ou se foi a régua no formato de um triângulo. Você vai ver que a que está no formato de um triângulo, ela é mais dura, ela é mais rígida. E não é porque o material é diferente, é o mesmo material, todas as réguas que vêm no pacotinho, vêm com o mesmo material. Mas essa que está no formato de um triângulo, ela é mais rígida, porque está no formato de um triângulo. Então, em estruturas, nós vemos muito o formato triangular, né, em construções civis, justamente porque ele é rígido, ele não se deforma com facilidade. Outra curiosidade sobre o triângulo, né, vamos ler aqui, ó, a criação das primeiras ideias de geometria aconteceu em virtude das necessidades do dia a dia e foi trabalhada por meio de experimentação. Entre os anos 4000 e 3000 a.C., no Egito, a matemática era utilizada na astronomia para a realização de cálculos. De maneira prática, os triângulos serviam para calcular distâncias entre os astros. Após muitos estudiosos terem se envolvido e buscado aplicações e soluções para os problemas da época, Euclides trouxe em seu livro Elementos, informações sobre polígonos e triângulos, as quais são fundamentos da matemática que conhecemos até hoje. Como classificar os triângulos? Os tipos de triângulos, certo? Os triângulos são classificados ou de acordo com as medidas dos lados ou de acordo com as medidas dos ângulos. Se você for classificar contra os lados, temos três tipos. Se os três lados do triângulo tiverem medidas diferentes, esse triângulo é chamado de triângulo escaleno. Se o triângulo apresenta dois lados congruentes, ou seja, dois lados com a mesma medida, né? Dois lados com a mesma medida e um lado diferente, chamado de triângulo isósceles. E se o triângulo apresenta os três lados com medidas iguais, ou seja, os três lados congruentes, chamamos eles de triângulo equilátero. Veja que equilátero, equi, quer dizer equivalente e látero vem de lado. Então, três lados equivalentes, três lados iguais. Lados iguais. Então, três lados iguais, o nome é triângulo equilátero. Mas se você não conhece as medidas dos lados, mas conhece a medida dos ângulos, observando os ângulos também podemos classificar os triângulos. Se os três ângulos internos de um triângulo forem menores que 90 graus, ou seja, nós vimos que ângulos que são menores que 90 graus é chamado de ângulo agudo. Então, quando os três ângulos forem agudos, o nome do triângulo é triângulo acutângulo. Se houver um ângulo reto, que é o ângulo que é igual a 90 graus, né? O nome do triângulo é triângulo retângulo.
Se houver um ângulo que é maior que 90 graus, no caso nós vimos que um ângulo que é maior que 90, menor que 180, é chamado de ângulo obtuso. Então, o triângulo é chamado de triângulo obtusângulo, certo? Então, existem duas classificações, com relação à medida dos lados e com relação à medida dos ângulos internos. Verifique se é possível construir os triângulos com as medidas abaixo. Então, vamos ver, vamos aplicar aquela regrinha. Uma medida tem que ser menor que a soma dos outros dois. Então, esse 4 aqui tem que ser menor que a soma dos outros dois. Esse outro 4 aqui também tem que ser menor que a soma dos outros dois. E esse 7 aqui também tem que ser menor que a soma dos outros dois. Pronto, escrevi a condição, vamos checar. Aqui o 4 é menor, 4 mais 7 vai dar 11, o 4 é menor, confere. Aqui também, 4 é menor que 11, confere. E aqui, ó, 4 mais 4 vai dar 8, vai ficar 7 menor que 8, 7 é menor do que 8, confere. Então, esse aqui da letra A, sim, é possível ser construído. Vamos checar aqui o da B, o triângulo da B. Vamos lá, as medidas são 8, 4 e 14. Então, um a um a gente checa aquela condição, aquela regrinha. O 8 tem que ser menor que a soma dos outros dois. Os outros dois são 4 e 14. O 4 também tem que ser menor que a soma dos outros dois. Os outros dois são 8 e 14. E o 14 aqui também tem que ser menor que os outros dois. Os outros dois são 8 e 4. 8 e 4. Vamos ver. Aqui vai ficar 8 menor que 4 mais 14 dá 18. 8 é menor que 18. Confere. Aqui vai ficar 4 menor que 8 mais 14 dá 22. Aí vamos ficar com 4 menor que 22. Confere. O 4 é menor que o 22. E aqui vamos ficar com 14 menor que 8 mais 4 dá 12. Ah, mas vejam, o 14 não é menor do que o 12, então não confere. Esses dois deu certo, mas esse não deu certo. Então, conclui-se que um triângulo com essas medidas não é possível ser construído. Então, esse aqui não é possível. Vamos checar a letra C, as medidas da letra C. Assim temos 10, 8 e 7. Vamos ver, o 10 tem que ser menor que a soma dos outros dois. O 8 também menor que a soma dos outros dois. E o 7 também tem que ser menor que a soma dos outros dois. Aqui vamos ficar com 10 menor que 8 mais 7 dá 15. 10 é menor que 15, confere. Aqui, vamos ficar com 8, 10 mais 7, 17. O 8 é menor que o 17, confere. Aqui, 10 mais 8 dá 18. 7 é menor que 18, confere. Então, cada medida aqui, uma a uma, é menor que a soma dos outros dois. Então, esse triângulo é possível, sim, de ser construído. Na D, nós temos 5 e 5 e 5. Basta testar um. Perceba que o 5, 5 vai ser menor que a soma dos outros dois, ó. Você vai ter 5 menor do que 10. Para todos os casos, ó. Então, sim, esse aqui é possível de ser... Esse é, sim, possível de ser construído. Na letra E, nós temos 4, 10 e 5. Cada medida tem que ser menor que a soma das outras duas. Então, o 4 tem que ser menor que o 10 mais 5. O 10 tem que ser menor que o 4 mais 5. E, por último, o 5 tem que ser menor que o 4 mais 10. Certo? Cada medida menor que a soma das outras duas. Aqui nós ficamos com 4 menor que 10 mais 5 dá 15. 4 é menor do que 15, confere. Aqui temos 10 menor que 4 mais 5 dá 9. 10 não é menor do que 9, então não confere esse aqui. E o último, 4 mais 10 dá 14, 5 é menor do que 14, confere.
2 confere, mas esse aqui não confere. Os 3 têm que dar certo. Cada medida tem que ser menor que a soma das outras duas. Esse segmento aqui não deu certo. Então, esse aqui não é possível formar um triângulo com essas 3 medidas. Então, não. E por último, temos na F as medidas 3, 4 e 5. Vamos conferir. Uma a uma tem que ser menor que a soma dos outros dois. Então, o 3 tem que ser menor que o 4 mais 5. O 4 tem que ser menor que o 3 mais o 5. E o 5 tem que ser menor que o 3 mais o 4. Cada medida é menor que a soma dos outros dois. Vamos ver aqui, ó. 4 mais 5 dá 9. 3 é menor do que 9, confere. Aqui, 3 mais 5 dá 8. 4 é menor do que 8, confere. E aqui, 3 mais 4 dá 7, 5 é menor que 7, confere. Então, cada medida, sim, é menor do que a soma dos outros dois. Então, esse triângulo é possível. Sim. A 2 diz, classifique os triângulos construídos no exercício anterior quanto à medida dos seus lados. Então, vamos analisar. Aqueles que foram possíveis, vamos classificar se é escaleno, se é isósceles ou se é equilátero. Vamos ver. Na letra A foi possível construir o triângulo e temos dois lados iguais. Se são dois lados iguais, é um triângulo isósceles. A B não foi possível. A C, as 3 medidas são diferentes, então é um triângulo escaleno. Na D, os 3 lados são iguais, então é um triângulo equilátero. E a F, os 3 lados são diferentes, então é um triângulo escaleno. Certo? Classificados, né? Todos classificados de acordo com as medidas dos lados. A outra maneira de verificar, né, se é possível construir geometricamente um triângulo, se é possível construir um triângulo com quaisquer 3 medidas dadas de um problema, é você ir construir o triângulo. Ou você verifica a condição, ou você vai tentar construir o triângulo. Então, imaginem que as medidas dadas para você verificar é o 2, são 5 e 6 centímetros. Então, o primeiro passo é você escolher uma das medidas e fazer com a régua, certo? É o primeiro segmento. Então, se você escolher 6 centímetros, então você vai com a régua, marca 6 centímetros e nomeia já os pontos A e B, certo? E aí você vai focar nos outros dois agora, tentar construir os outros dois em cima desse segmento que você tomou como base. Então, primeiro passo, escolhe um dos três, faz que desenha com a régua, certo? Tá aqui, marcado 6, segmento com medida de 6 centímetros. Seu segundo passo é pegar o compasso e fazer abrir o compasso, no caso escolha 2 ou 5 centímetros, né, que são as próximas medidas. Escolhendo 5 centímetros, você vai pegar o compasso, fazer uma abertura de 5 centímetros, coloque a ponta do compasso aqui, a ponta seca, né, a ponta que não risca, em cima do A e faça aqui, ó, uma abertura, faça um arco, justamente com esse arco de 5 centímetros, certo? Você faz um arco. Não precisa desenhar o círculo todo. Baixa, posicione aqui o compasso e faça um arco com essa abertura de 5 centímetros. No outro ponto, você vai repetir o processo agora com a outra abertura, com a outra medida. Abre o compasso 2 centímetros, coloca a ponta seca aqui em cima do B e faça um arco também, mas agora esse arco vai ter a abertura de 2 centímetros. Observe que os dois arcos que você fez, um com abertura de 5, outro com abertura de 2, se encontraram em um ponto. Pronto, esse outro ponto, que as duas se tocaram, é o seu terceiro vértice do triângulo. Então, já que eu fiz A e B, o outro vértice é o vértice C. O último passo é você vir com a régua
e conectar o ponto A até o ponto C e o ponto B até o ponto C. Veja só, do A até o C e do B até o C. Observe que de A até C vai ter justamente 5 centímetros e de B até C vai ter justamente 2 centímetros. Então, é dessa forma que você constrói um triângulo. Quando você pegar, por exemplo, uma questão daquela que nós fizemos anteriormente, de um triângulo que não é possível, você vai observar o seguinte, que esses dois arcos, quando você for tentar fazer os dois, eles não vão se encontrar. Então, se esses dois arcos que você traçar se encontrarem em um ponto, então é possível construir o triângulo, é possível fechar o triângulo com essas três medidas. Se você for tentar fazer o triângulo e esses dois arcos não se encontrarem, então não é possível formar um triângulo com aquelas três medidas que a questão der. Os ângulos de um triângulo. Os triângulos são figuras geométricas com muitas características particulares. Isso os torna versáteis de maneira que seus conceitos são largamente aplicados e utilizados na matemática. Uma das características de triângulos quaisquer é a soma dos seus ângulos internos sempre resultar 180 graus. Então, se A, B e C são medidas dos ângulos internos de um triângulo, temos que A mais B mais C é igual a 180 graus. Sempre, para qualquer triângulo, isósceles, o escaleno, o equilátero, o acutângulo, o obtusângulo, o retângulo, qualquer um dos três, qualquer um dos seis, né? A soma dos três ângulos internos sempre dá igual a 180 graus. Existe também uma característica muito importante para os ângulos externos de um triângulo. Primeiro, como encontrar os ângulos externos? Você pega, vem em todos os segmentos e alonga ele mais um pouco, ó. Por exemplo, AB. Alongue ele aqui mais um pouco. Esse ângulo formado aqui fora é o ângulo externo ao vértice A. Alongue, por exemplo, o segmento BC. Perceba que aqui no vértice B tem um ângulo externo desenhado aqui fora e em C também tem um ângulo externo aqui fora. Observe outra coisa, se você pegar o ângulo externo, escrever assim, o ângulo externo e somar com o ângulo interno, perceba que os dois juntos formam meia volta. Se formam meia volta, ou seja, se formam um ângulo raso, dá igual a 180. Então, nós temos essa característica, que um ângulo externo mais o ângulo interno sempre dá igual a 180. Ó, os dois ângulos aqui no vértice A, o ângulo interno e o ângulo externo, também formam 180. No vértice B também, o ângulo interno e o ângulo externo também formam 180. E uma terceira característica, né, eu já dei duas, que a soma dos ângulos internos sempre dá 180. A soma do ângulo externo mais seu ângulo interno correspondente também dá 180. A outra característica é a seguinte, ó, que a medida do ângulo externo de um triângulo qualquer é igual à soma das medidas dos ângulos internos não próximos a ele. Então, por exemplo, eu posso encontrar alfa, esse que está aqui fora, somando os outros dois internos, que no caso são esses dois aqui, ó. Então, perceba que o alfa pode ser encontrado fazendo-se A mais o B. Esse ângulo aqui, o delta, esse que está aqui fora, também pode ser encontrado somando os outros dois internos, no caso o B e o C. E esse aqui também pode ser encontrado somando os outros dois que não estão perto dele, que é o A e o C. Então, novamente, a medida do ângulo externo de um triângulo qualquer é igual à soma das medidas dos ângulos internos que não estão próximos a ele. A outra coisa, a outra característica importante de um triângulo é saber sua área. A área ocupada por um triângulo. Observe um retângulo ao lado. Se traçamos a diagonal do retângulo, uma das diagonais, certo? Essa aqui, ó. Ele divide o retângulo em dois triângulos, ó. Fica dividido em dois triângulos. Então, se a área total do retângulo, que nós já conhecemos, já aprendemos a calcular, que é base vezes a altura, então a área de cada triângulo seria eu pegar a área do retângulo total e dividir por 2.
Então, ó, considerando que a diagonal dividiu o retângulo em duas partes iguais, a área do triângulo será metade da área do retângulo. Então, qualquer triângulo que nós precisemos calcular a área dele, a área de um triângulo qualquer, nós fazemos base vezes a altura dividido por 2. Vamos às atividades. Encontre o valor desconhecido nas figuras abaixo e registre os cálculos. Ó, nós temos aqui que é um triângulo isósceles. Se é um triângulo isósceles, perceba, este lado aqui é igual a esse. Então, nós concluímos que o ângulo desse lado é igual ao ângulo desse lado. Então, nós já temos x. X é igual a 54 graus, certo? É só você associar. Se um triângulo tem dois lados iguais, significa que ele tem dois ângulos iguais. Se um triângulo tem três lados iguais, então ele vai ter os três ângulos internos iguais. Se o triângulo é escaleno, ou seja, tem os três lados diferentes, então os três ângulos internos são diferentes. Como esse aqui é um isósceles, tem dois lados iguais, então terá dois ângulos iguais. No caso, o ângulo desse lado aqui é o 54, o ângulo desse lado é o x. Esse lado é igual a esse, então temos 54 igual a x, ou x igual a 54. Para encontrar o y, vamos considerar a soma dos três ângulos. Nós vimos que a soma dos três ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Então, 54 mais x mais y é igual a 180. Só que nós já encontramos o x. O x é 54. Veja só, 54 mais 54 é igual a 108. Agora temos uma equação aqui, ó, de primeiro grau, que aprendemos a resolver no capítulo anterior. Nós vamos vir aqui dos dois lados, nós queremos isolar o y, deixar o y sozinho. Então, nós precisamos tirar esse 108 daqui. Então, a gente vem dos dois lados da igualdade e colocamos menos 108 dos dois lados. Aí, aqui, ó, 108 menos 108 dá zero, vai ficar só o y. E do outro lado, 180 menos 108, que dá 72. Assim, encontramos o y. Então, temos x igual a 54 e y igual a 72. Aqui nós temos um triângulo escaleno. E temos que determinar o x e determinar o y. Perceba que o x é interno, né? É um ângulo interno. Então, nós vamos usar a primeira propriedade, que é a soma dos ângulos internos, ou seja, x mais o 35 mais o 57, ó, a soma dos três internos, dá igual a 180. Vamos encontrar o x. 35 mais 57 dá 92. Precisamos isolar o x. O x está somado com 92. Então, nós precisamos retirar esse 92 aqui. Então, eu vou colocar menos 92 desse lado e tenho que colocar menos 92 desse lado também. Então, 92 menos 92 dá zero, vai ficar só o x aqui no primeiro membro. E do outro lado, 180 menos 92 dá 88. Encontramos x igual a 88 graus. Agora, para encontrar o y, você pode usar daquelas duas regrinhas vistas anteriormente. Que ou você observa que o y mais o x formam um ângulo raso, ou você faz o x, faz o y igual, o que ele é um ângulo externo, igual à soma dos outros dois. Então, perceba o y, que é um ângulo externo, é igual à soma dos outros dois que estão distantes dele. Os outros dois que estão distantes dele é o 35 e o
57. Aí temos que 35 mais 57 é igual a 92. Encontramos x e encontramos o y. A 2 diz o seguinte: determine o valor de x e y nos triângulos abaixo. Então, vamos lá. Temos 3 ângulos internos, nós vimos que a soma dos 3 tem que dar igual a 180. Então, x mais 32 mais esse ângulo aqui, que é o ângulo reto, ou seja, 90. A soma dos 3 igual a 180. Aí, 90 mais 32 igual a 122 igual a 180. Queremos isolar o x, deixar o x sozinho. Então, nós vamos ir dos dois lados da igualdade, eu vou retirar menos 122. Lembrando que tudo que você faz de um lado, tem que fazer do outro. Então, vou colocar menos 122 dos dois lados. 122 menos 122 dá 0, vai sobrar só o x. E, do outro lado, 180 menos 122 dá 58. Então, encontramos x igual a 58. Na letra B, nós tínhamos x, 40 e 30. Novamente, qual é a característica? A soma dos 3 ângulos internos, a soma dos 3, tem que ser igual a 180. 30 mais 40 dá 70. Para isolar o x, precisamos tirar esses 70 daí. Então, a gente vem aqui dos dois lados e coloca menos 70. Menos 70. 70 menos 70 dá 0, vai sobrar só o x. E 180 menos 70 dá 110. Encontramos x aqui na letra B. Ele mede 110 graus. Aqui na C, também podemos fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui na letra B da 1. Para encontrar o x, nós fazemos a soma dos ângulos internos, ó, que x mais 35 mais 43, que é os 3 ângulos internos, tem que dar igual a 180. Aí, 35 mais 43 dá igual a 78, igual a 180. Para deixarmos o x sozinho, precisamos tirar esse 78 daqui. Então, menos 78 aqui. Tudo que fazemos do lado tem que fazer do outro. Então, menos 78 aqui também. 78 menos 78 dá 0, vai sobrar só o x. E 180 menos 78 dá 102. Encontramos x igual a 102 graus. E para encontrar o y, ou usamos a regrinha do ângulo externo, que o ângulo externo é a soma dos outros dois que estão distantes dele. Então, o y é a soma desses outros dois que estão longe dele, que é o 43 e o 35, que dá igual a 78. Aí, encontramos aqui o y. Ou fazemos dessa forma, gente, ou assim, ó. X e y, os dois juntos formam um ângulo raso. Então, x mais y tem que dar igual a 180. Só que nós já encontramos o x. O x é 102. Então, percebam, para a gente isolar o y agora, a gente tem que colocar menos 102 aqui dos dois lados. Então, vai ficar menos 102 desse lado, menos 102 desse lado. Aí encontramos 102 menos 102 dá 0, vai ficar só o y. E 180 menos 102 dá 78. Então, tem essas duas formas de você fazer. Ou usando a regrinha para o ângulo externo, ou essa daqui, que o ângulo interno mais o seu externo dá igual a 180. Vamos fazer, por último aqui, a letra D. Nós temos que encontrar o x e o y. Mesmo esquema.
que fizemos nascer. Primeiro os três internos. Os três internos são o x, 44 e o ângulo reto aqui de 90. A soma dos três tem que dar igual a 180. Vamos ficar com x mais 44 mais 90 dá 134. Queremos deixar o x sozinho. Então, nós vamos vir dos dois lados e retirar esse 134. Então, menos 134 aqui, menos 134 aqui, porque tudo que fazemos de um lado, temos que fazer do outro. 134 menos 134 dá 0, vai ficar só o x. 180 menos 134 vai dar 46. Encontramos x. E para determinar o y é um ângulo externo, ele é igual à soma dos outros dois que estão distantes dele, que é o 44 e o 90. 44 mais o 90. Então, y é igual a 134. Aqui nessa questão, ele pede para a gente calcular a área do triângulo. Nós vimos que a área, nós fazemos a base vezes a altura, dividido por 2. Observe aqui na letra A que a base é 12, a altura é 5, dividido por 2. Aí, 12 vezes 5 é 60, e 60 dividido por 2 é 30. E a unidade da área é centímetro vezes centímetro, nós vamos ficar com centímetros quadrados. Então, a área ocupada por esse triângulo aqui é 30 centímetros quadrados. Aqui, ó, veja que a altura, que é esse segmento que está representado aqui, ó, medido de forma reta, daqui de cima até a base, é 7,5 centímetros e a base é 5 centímetros. Substituindo na fórmula, base vezes altura dividido por 2. 5 vezes 7,5 vai dar 37,5 dividido por 2. Antes de você dividir por 2, é bom você multiplicar por 10 aqui, porque você tira a vírgula. Aí vai ficar 375 em cima, né, sem a vírgula, e 2 vezes 10 dá 20. Aí fica melhor de você fazer a divisão, certo? Aí vai dar 18,75 centímetros quadrados. Né? Vou fazer a divisão aqui para vocês, ó. Perceba que dá 1, a 1 vezes 20 dá 20. Vai sobrar 17, baixo 5. 175 dividido por 20 dá 8. 8 vezes 20 dá 160. Vai sobrar 15. 15 não dá, a gente coloca o 0 e a vírgula. Aí, 150 dividido por 20 dá 7. 7 vezes 20 dá 140. Sobra 10. Eu coloco 10 não dá, vou colocar o 0 novamente. Não preciso botar 0 e vírgula, porque eu já botei a vírgula. 100 dividido por 20 dá 5. 5 vezes 20 dá 100. O resto, 0. Por hoje é só, pessoal. Fiquem com Deus, fiquem em casa, se cuidem e até a próxima aula.